Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação dentro da disciplina de Educação Física. E aí a gente vem discutindo dentro dessa unidade diversas possibilidades de jogos, brinquedos e brincadeiras, onde hoje nós temos uma temática bastante legal que a gente vai começar a introduzir ela, que é sobre os jogos africanos. Isso mesmo, são jogos e brincadeiras de origem africana, certo? E que muitos deles se assemelham com as brincadeiras populares que a gente já realiza aqui, e alguns deles para vocês vão ser coisas novas. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse tipo de jogo, vai conhecer algumas dessas brincadeiras, tá certo? E aí a gente vai entender como é que eles funcionam, ok? Então sejam mais uma vez bem-vindos e vamos iniciar nossa aula de hoje. E aí a gente começa com a primeira pergunta: o que são os jogos africanos? Pelo próprio nome a gente já sabe que são jogos que têm origem lá na África, tá certo? Então, os jogos africanos, eles retratam ludicamente atividades naturais das tribos, como o plantio e a colheita, a caça e a pesca, exigindo raciocínio e estratégia. Em alguns países africanos, os jogos de estratégia são muito ligados à tradição e às táticas de jogo. São passadas de geração em geração, guardadas como segredo da família. E aí, se a gente parar para observar, a gente observa esse jogo enquanto algo que traz um sentido e um significado dentro da sua construção social. Outra curiosidade bastante legal sobre esses jogos é que a maioria deles são jogos que utilizam estratégias e eles são jogos que são passados de geração em geração e são guardados como segredo. Aí a gente entende que entram dentro da perspectiva dos jogos populares, certo? Esses jogos também, eles trazem sentido dentro da perspectiva de que retratam momentos do dia a dia deles, como o momento de colheita, como o momento de caça, o momento de pesca, ok? Dentre os jogos africanos, destacam-se os jogos de Mancala. Aponta-se que esses jogos existem desde o Antigo Egito, cerca de 1580 a.C. A palavra Mancala significa mover, transferir e é uma designação para mais de 200 de jogos de tabuleiro. Nesses jogos, o objetivo normalmente é capturar o maior número de sementes. Em cada região da África, o jogo tem seu próprio nome e o seu próprio conjunto de regras. E aí a gente vai observar que dentro da proposta dos jogos africanos, eles têm uma diversidade de jogos de tabuleiro. E é como foi falado, vai ter uma especificidade para cada região, vai ter uma nomenclatura, mas o objetivo sempre vai ser de capturar a maior quantidade de sementes, ok? Então, para que a gente comece a entender que são jogos que trazem essa perspectiva de estratégia, certo? Mas que eles também buscam trazer significados para cada região, ok? E quais são as características dos jogos africanos? Então, as brincadeiras populares africanas apresentam como características o predomínio de atividades em grupos e desafiadoras, na perspectiva motora, na cognição e integradoras do ponto de vista da corporeidade individual. E aí a gente vai pensar que ele está trabalhando diversas habilidades, não somente a mente, mas a gente está trabalhando o corpo, dependendo da brincadeira vai trabalhar a musicalidade, certo? E aí, estes jogos, quando há competição, eles possibilitam a participação de muitas crianças jogando simultaneamente, competindo em equipes ou individualmente. Então, vai ter outra característica também, que vai ter jogos que vão ser competitivos, jogos que vão ser cooperativos, jogos que vão ser realizados individualmente e jogos que vão ser realizados coletivamente. Então, são características que esses jogos eles vão absorvendo e vão sendo repassados de acordo com a necessidade de cada jogo, de cada brincadeira. Ainda sobre essas características,
Outra característica é a criatividade dos jogadores e o aproveitamento de recursos simples, do meio ambiente ou descartáveis, para a confecção de seus instrumentos de jogo como bolas, tacos e aros. Então vamos observar isso, que nessa perspectiva da criação desses jogos, nós vamos utilizar bastante material reciclado. E também, se não tiver, dependendo da necessidade, a gente vai utilizar dos recursos que a natureza nos oferece. Então, lembrar sempre disso, que os jogos e brincadeiras africanos, eles vão partir de uma transformação daquilo que a natureza nos oferece, certo? E aí a gente vai pensar naquela possibilidade que a gente falou no começo, nas primeiras aulas. O processo de criatividade humana, o processo de imaginário e que a gente vai reproduzir todos os nossos sonhos e desejos nessas brincadeiras, ok? Ainda sobre as características, os jogos de matrizes africanas, assim como diferentes tipos de jogos, possuem diferentes classificações. Essas classificações podem se remeter a jogos competitivos e não competitivos, jogos que têm caráter lúdico, educacional ou não, por exemplo. Então a gente vai pensar nisso. Como se a gente fosse observar o jogo Mancala, que a gente vai ter a questão de capturar mais sementes do outro. E aí a gente vai trabalhar o quê? A contagem. Então, o contar, a gente também está trabalhando o quê? A questão da matemática. A gente vai pensar na questão dos jogos não competitivos, a questão que a gente vai estar trabalhando dentro dessa proposta do jogo, a socialização, o trabalho em equipe, a colaboração. Quando são jogos competitivos, a gente vai discutir a questão do ganhar, do perder, não é verdade? Então, esses jogos eles vão estar dotados de características específicas que a gente já viu de jogos e brincadeiras, certo? E muitos deles vão trazer semelhanças ao que a gente já faz. E quais são os benefícios que os jogos africanos eles trazem para quem o realiza? Os jogos africanos contribuem significativamente na melhoria da coordenação motora global, inclusive no desenvolvimento da afetividade, da cognição, da cooperação e a socialização entre as crianças, revelando a evolução integral. Então vejam, a gente, como eu falei no começo, a gente não vai trabalhar apenas com o corpo, a gente vai trabalhar com o corpo e com a mente, certo? Mas também a gente vai trabalhar as nossas relações com o outro, certo? Então a gente vai perder também essa questão do individualismo quando a gente começa a ter relações com os outros. Além de promover um resgate cultural e compreensão de que estes jogos são frutos de uma herança. E quando a gente pensa nessa questão cultural, nós vemos que cada jogo ele vai ser entendido como algo que dá identidade àquele conjunto, àquele grupo de pessoas, certo? E aí a gente se apropria dessa herança que foi deixada e que foi construída historicamente pela humanidade, certo? Porque é algo que não surge agora, é algo que passa por um processo de construção, vai sendo construído, reconstruído e a gente recebe ele prontinho nos dias atuais. Então, lembrar disso. É a gente se apegar a essa questão da identidade, mas a gente entender que tudo que foi deixado para a gente é uma herança. E aí eu trouxe para vocês os tipos de jogos, certo? Eu citei aí vários tipos, mas não só são esses, existem vários jogos. E aí do ladinho tem algumas regiões que esse jogo pertence, ele tem influência. Então, Terra-Mar é uma brincadeira de Moçambique, Gutera Urizinga de Ruanda, Meu Querido Bebê, uma brincadeira da Nigéria, Senet do Egito, Fanorona, Madagascar, Pega a Cauda, Nigéria, Mancala, Egito, Tisolo e Ematatu, Zimbábue e Simamacá, Tanzânia. Então são brincadeiras que estão aí espalhadas pelo continente africano, certo? Mas, por exemplo, a brincadeira Terra e Mar, de Moçambique, ela lembra muito o quê? A brincadeira de céu e terra, que a gente já brinca, uma brincadeira popular que já é realizada conosco em alguns momentos aí de recreação, certo? Outra brincadeira, o Simamacá,
é uma brincadeira cantada. E aí a gente tem um conjunto também de brincadeiras cantadas que a gente já viu em outras aulas, tá certo? Então, para que a gente observe que tem um conjunto de brincadeiras e de jogos que vão trazer especificidades. A brincadeira o jogo de Senet é uma brincadeira de tabuleiro, tá certo? Então, a gente vai ver a partir de agora como são algumas dessas brincadeiras, para a gente ver se tem algumas que dá para a gente realizar na nossa casa ou não, ok? Então, quais são as brincadeiras africanas mais conhecidas? Então, a gente começa com a brincadeira de terra e mar, que é uma brincadeira lá de Moçambique. Nessa brincadeira, a gente vai riscar uma linha reta, tá certo, no chão, e de um lado a gente escreve o nome terra e do outro lado a gente escreve o nome mar. E aí, como é que essa brincadeira acontece? Todas as crianças elas começam do lado da terra, certo? E aí uma pessoa vai ficar falando terra. Aí todo mundo fica do lado da terra. Quando falar a palavra mar, aí todo mundo pula para o lado do mar. E aí o que acontece? Durante a brincadeira a gente pode falar mais rápido, a gente pode falar lento, pode falar mar-terra. E aí a criança ela vai ter que estar atenta aos comandos. E se ela pisar no lugar errado, aí ela vai saindo da brincadeira até a gente ter a pessoa que ganhou, ok? Então, quem pular para o lado errado sai e o último que ficar vence. E aí eu coloquei a imagem para vocês do lado, para vocês observarem que tem a linha e de um lado tem o nome escrito terra e do outro lado tem escrito mar. E lembra muito aquela brincadeira que a gente já falou, do céu e terra. Quando a gente fala céu, todo mundo levanta o braço. Quando a gente fala terra, todo mundo baixa, certo? E aí nesse caso a gente vai estar utilizando o nosso corpo em mais movimento, pulando de um lado para o outro. A próxima brincadeira, o nome dela é Meu Querido Bebê. É uma brincadeira lá da Nigéria, certo? Onde nessa brincadeira um jogador é escolhido e ele sai. Os jogadores restantes selecionam alguém para ser o bebê, certo? E aí o que é que eles vão fazer? Vão deitar a criança no chão e vão tentar desenhar o contorno do corpo dela no chão. Após terminar o desenho, a gente vai chamar o jogador que saiu no começo e ele tentar adivinhar de quem é aquele desenho. Se acertar, ele pontua e continua nas próximas rodadas. Caso ele não acerte, outro entra em seu lugar. Então vê que brincadeira legal, não é? É uma brincadeira que a gente vai estar trabalhando a questão da memória, a gente vai estar trabalhando a questão de reconhecimento do corpo, não é verdade? E é também a questão de que você tem que ter uma certa memória aí dos componentes que estão na atividade, tá certo? E também vai depender de quem está desenhando. Então é uma brincadeira aí bastante legal. Deixei a imagem também para vocês observarem como é que se realiza, tá certo? A pessoa fica fora e os outros vão fazer o desenho do contorno da pessoa, ok? Uma outra brincadeira se chama AMP. É uma brincadeira lá de Gana, tá certo? Um jogador é o líder, enquanto os outros ficam em um semicírculo. O líder fica de frente para um dos jogadores que está nas extremidades do grupo. Batem palmas, pulam, saltam e colocam o pé para frente. Se os dois colocarem o mesmo pé para frente, o líder está fora e o vencedor marca um ponto, virando o novo líder. Se colocarem pés diferentes, o líder continua e realiza o mesmo processo com outro jogador. Ganha quem acumular mais pontos. Então, é uma brincadeira que a gente pode criar vários movimentos e aí durante esses movimentos, quando tiver um certo momento que parar, ou eles colocam os pés diferentes, quando parar, o pé direito ou o pé esquerdo, ou eles colocam iguais. Se caso colocar igual, o líder que comandava os movimentos, ele perde e o outro ganha, tá certo? Então aqui tem a brincadeira, ó, todo mundo ao redor e tem os dois que estão competindo. A menina de vestido laranja e a outra com uma roupinha aí preta. E aí pulam, saltam, rodam, fazem qualquer coisa. Quando disser já, parou e tem que colocar o pé. E aí ver quem é que ganhou a brincadeira, tá certo? Outra brincadeira é Acompanhe Meus Pés. É uma brincadeira de Zaire. Com exceção do líder, os participantes devem fazer um círculo. O líder canta e bate palmas no fim da música.
Ele desafia uma das crianças da roda para uma dança. Se o selecionado conseguir fazer os passos propostos pelo líder, ela se torna o novo líder. Se não conseguir, o líder escolhe outro participante e repete a dança. Então, essa questão é você tentar memorizar os movimentos e tentar realizar o que o líder fez, certo? Lembra muito a brincadeira do espelho, que a gente tem que tentar imitar o que a pessoa está fazendo, tá certo? Essa brincadeira é uma brincadeira cantada, mas é uma brincadeira que tem vários movimentos, certo? Que vai seguindo de acordo com a música. O nome da brincadeira é Simamacá, que é uma brincadeira da Tanzânia. Essa brincadeira traz uma música em Swahili, um dos idiomas falados na Tanzânia. Em círculo ou espalhados, os participantes dançam obedecendo às instruções da canção. A música é mais ou menos assim. Simamacá, simamacá, ruca, 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 simamacá. Tembeia, tembeia, quimbia, tembeia, quimbia, tembeia, ruca, 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 simamacá. E aí, quais são os movimentos que a gente realiza de acordo com a música? Tem aqui a legenda, eu coloquei para vocês. Quando a gente fala simama, a gente fica em pé do jeito que a gente está. Quando a gente fala cá, a gente abaixa. Quando a gente fala ruca, a gente pula. Quando a gente fala tembeia, a gente anda. Quando a gente fala quimbia, a gente corre, tá certo? Então a brincadeira é só um pedacinho da música, para a gente fazer de acordo com a legenda. Assim, ó. Simamacá, simamacá, ruca, 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 simamacá. E depois vem a outra parte. Tembeia, 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 ruca, 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 simamacá. E aí a gente vai seguindo a brincadeira, tá certo? Então é uma brincadeira cantada, que a gente está utilizando movimentos, certo? E tem uma relação também com a dança, porque é a junção dos movimentos com a música. Temos a brincadeira também, que é uma brincadeira bastante legal. Ela também utiliza a música, certo? É a brincadeira de teca-teca. É uma brincadeira que é uma amarelinha africana, tá certo? É entendida como um jogo ou uma brincadeira com origens em Moçambique, um país do continente africano. Ela se caracteriza por ser uma brincadeira ritmada, ou seja, segue uma constância retangular na realização dos movimentos. Desse modo, usa acompanhamentos musicais que demarcam seu ritmo. No entanto, o ritmo também pode ser marcado a partir das palmas ou de cantos realizados pelos participantes. Então, como vocês podem observar na imagem, tá certo? Ela é um quadrado, tá certo? Com vários quadrados. E aí, como é essa questão dos movimentos? Eu coloquei aqui na imagenzinha do lado, ó. Vai pular os 2 pés, aí vai 1, 2, quando voltar, subiu mais um, vem o próximo da fila, certo? E aí, a forma mais simples de brincar a amarelinha africana é a seguinte. Um jogador se posiciona à frente da extremidade da esquerda dos quadrados e inicia um salto com um pé em cada quadrado da primeira fileira. Na sequência, ele se desloca lateralmente, certo? E depois ele retorna ao ponto de partida. Quando ele retornar, o que está atrás dele entra também na amarelinha. Então vamos imaginar, é como se eu tivesse aqui na minha frente a amarelinha e aí eu vou pular com os 2 pés entre os 2 quadrados. Pulei. Depois que eu pular, eu vou para o lado. Depois que eu voltar de novo, eu vou para frente. E no que eu for para frente, quem vir atrás segue o meu percurso. Assim como vocês podem observar aqui os pezinhos, ó, até completar as 4 pessoas. Saindo, no final as pessoas voltam para fazer tudo de novo, tá certo? E aí a gente chega no nosso desafio da semana. E aí qual seria o desafio da semana? É vocês pegarem uma dessas brincadeiras africanas que foi propostas para vocês, tá certo? E tentar realizar aí
no momento livre de vocês, tá certo? Então o desafio da semana vai ser bastante legal, porque vocês vão estar tentando realizar uma dessas brincadeiras novas que foram apresentadas para vocês, ok? E como reflexão da semana, eu coloco que suas vontades, sonhos e pensamentos não deixem de brilhar por nada e nem por ninguém. Então, que vocês continuem sempre sonhando, sigam em busca do sonho de vocês e que ninguém nada atrapalhe essa caminhada de vocês, tá certo, gente? Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. A gente se encontra na próxima semana, tá certo? Participem do desafio. Um beijo e até a próxima.